Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C, voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que é do nível 2 da competição feminina de 2023, e o nome dele é a Estante de Livros. A princesa Jujuba encontrou 3 pilhas em uma sala secreta do seu castelo. A primeira pilha tem X livros, a segunda pilha tem Y livros e a terceira pilha tem Z livros. Jujuba quer colocar seus livros na sua estante, que tem N prateleiras. Cada prateleira pode conter infinitos livros, mas como ela é organizada, é preciso que todas as prateleiras tenham a mesma quantidade de livros. Como nem sempre isso é possível, Jujuba quer saber qual é a menor quantidade de livros L que terão de ficar fora da sua estante. Um exemplo seria as pilhas terem 2, 5 e 9 livros e sua estante ter 3 prateleiras. Jujuba poderia colocar um livro em cada prateleira, deixando 13 livros de fora, mas a melhor resposta seria Jujuba colocar 5 livros em cada prateleira, deixando apenas um livro de fora. Você consegue ajudar a princesa Jujuba? A entrada é uma única linha que contém quadros inteiros, X, Y, Z e N descritos no enunciado. Então, são a quantidade de livros em cada prateleira e quantas prateleiras tem. Seu programa deve produzir uma única linha contendo um único inteiro L, quantos livros vão ficar de fora. E nas restrições é muito importante perceber que todos os valores estão entre 1 e 10 a 18. Por que é importante a gente prestar atenção nesse 10 a 18? Porque o que acontece? Deixa eu criar aqui as variáveis no meu código. Então, a gente vai receber a pilha 1, pilha 2, pilha 3 e quantidade de prateleiras, nessa ordem. Tudo na mesma linha. O que acontece com esse limite máximo de 10 a 18? 10 a 18 é um número muito grande. É um número tão grande, na verdade, que ele não cabe no int, nem se esse int for unsigned. Então, vou até mostrar um exemplo aqui. Nesse console aqui do navegador, caso vocês não saibam, a linguagem que roda é JavaScript. Aí esse operador aqui, 2 asterisco, significa potência. Então, se eu disser 2 elevado a cada byte são 8 bits e um int são 4 bytes, certo? Então, isso aqui é o valor máximo que um unsigned int pode ter. Que são 4 bytes, sendo que o menor valor é 0 e o maior valor é tudo isso aqui. Se eu for comparar esse valor com 10 a 18, a gente vai ver que 4 bytes não... O valor máximo de 4 bytes, no caso, né? Não é maior ou igual que 10 a 18. Isso quer dizer que no pior caso possível, onde a quantidade de livros em cada pilha é realmente 10 a 18, um valor muito próximo, não cabe no int comum, nem se ele for unsigned. Então, na hora de eu receber esses valores aqui, além dos meus inteiros serem unsigned, eles também tem que ser long. Um long int, ao invés de ter 4 bytes, ele tem 8 bytes. E aí a gente vai, então... Tem como aumentar a fonte disso aqui? Não sei se tem. Deixa eu ver. Ah, tem sim. Aqui, ó. Vou mostrar de novo, então. 2 elevado a 8 é o tamanho de um byte e o int é 4 bytes. O valor máximo para um int não é maior ou igual que 10 a 18, então 10 a 18 não cabe num int normal. Agora, num long, que são 8 bytes ao invés de 4, cabe sim. Porque o maior valor possível é maior ou igual a 10 a 18. Então 10 a 18 cabe num unsigned long int. Long para dobrar o tamanho do int,
unsigned, porque eu não quero receber números negativos. E aí quando eu tô recebendo unsigned long int, até o formatador é diferente. Ao invés de %d, é %L de long e U de unsigned. Certo? Agora, mesmo no pior caso possível, onde esses números realmente são astronomicamente grandes, o meu código tá alocando a memória suficiente para receber esses valores. Agora que eu recebi esses valores, então... Ah, reparem uma coisa também, ó. Eita. Nas informações sobre pontuações eu costumo ignorar, porque o código que eu faço sempre é o código que receberia 100 pontos nos casos de teste, né? Mas olha só, a primeira restrição aqui é restringir os valores a 10 a sexta ao invés de 10 a 18, que caberia sim no int normal, e isso vale a maioria dos pontos. Agora, se você souber receber 10 a 18 ao invés de só 10 a sexta, aí você ganharia mais 27 pontinhos a mais. Então, sempre bom ter essas cartinhas na manga. Bom, continuando. Eu vou receber, então, quantos livros tem nas prateleiras, são esses três primeiros valores. Quantas prateleiras tem, eu tenho que calcular quantos livros ficam de fora. Primeira coisa que eu preciso saber, então, é quantos livros eu tenho no total. Então, o total de livros. Também pode ser um número muito grande, então eu já vou colocar como unsigned long. O total de livros vai ser a soma do que tem nas três pilhas. E com o total de livros, eu consigo calcular quantos livros eu consigo colocar em cada prateleira. Isso é uma divisão básica. Quantos livros vão ficar em cada prateleira. Livros por prateleira até diz, né? É livros, por é divisão e prateleira. Então eu vou pegar o total de livros, vou dividir pela quantidade de prateleiras. Isso vai me dizer quantos livros vão ficar em cada prateleira. E o bom é que vai ser um número inteiro, por causa que tanto esse termo quanto esse termo da operação são números inteiros. Então, o, o C ele vai me dar o maior valor o maior valor que divide, né, para essa divisão aqui, sendo que não vai passar da quantidade de livros se eu multiplicar essa divisão aqui por quantidade de prateleiras. Então, o jeito que o C faz a divisão quando os dois termos são inteiros é a divisão euclidiana que a gente chama, né? Ele vai me dar só o quociente, vai ignorar tudo que for resto. Então, isso aqui vai ser um número inteiro, que é quantos livros eu posso colocar em cada prateleira. Aí, com quantos livros eu posso colocar em cada prateleira? Por fim, eu posso calcular quantos livros vão ficar de fora. Livros fora vai ser o total de livros menos quantos livros eu vou guardar. Quantos livros eu vou guardar? É a quantidade de prateleiras vezes quantos livros vão ficar em cada prateleira. Isso aqui é quantos livros eu vou guardar. Quantos livros eu tenho, tirando quantos eu vou guardar e quantos vão ficar de fora. O que eu preciso mostrar como saída é quantos livros vão ficar de fora. Que é o mesmo formatador, long e unsigned, para colocar esses livros fora. Certo? Vamos ver então se funciona.
Opa, coloquei na ordem errada os argumentos. Vai. Caramba! O GCC engoliu meu script, mano. Aí, agora foi. Oxi! Tá, vamos testar nosso código. 2 livros na primeira prateleira, 5 na segunda, 9 na terceira. Totalizando então 16 livros. Eu tenho 3 prateleiras, então vou colocar 5 em cada uma. Vou guardar 15, fica um de fora. Resposta está correta. Próximo caso. 1 livro na primeira, 2 na segunda, 3 na terceira. E eu tenho 4 prateleiras. Então o meu total são 6 livros. O máximo que eu posso colocar é 1 livro em cada prateleira. Como eu tenho 4, eu vou guardar 4 livros então. Eu tenho 6 livros, vou guardar 4, fica de fora 2. Está correto. Certo? Espero que vocês tenham entendido então. Esse exercício foi bem simples. A única pegadinha dele é nas restrições, por causa que esse número aqui é muito grande. Mas mesmo se vocês fizessem só com o int normal ao invés de unsigned long, daria pra receber a maioria da pontuação. Mas é muito bom prestar bastante atenção nos enunciados pra pegar a melhor nota possível, né? Como vocês podem ver, tipo, pra cumprir essa última restriçãozinha aqui, a única diferença que faz é colocar essas duas palavrinhas pra se aumentar o tamanho da sua variável e você consegue receber de boa. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Exercício simples até, né? Mas quaisquer dúvidas deixem nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.